Queridos, é com alegria que eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 17. E o ponto particular da alegria, que já é suficiente ser a exposição da palavra do Senhor, mas é porque nós paramos essa exposição há algumas semanas antes da pandemia estourar e nós sermos impedidos de cultuar o Senhor. E agora, no primeiro domingo de 2021, nós retomamos as exposições de todos os livros da Escritura Sagrada que foram suspensos, porque a igreja não poderia acompanhar de uma forma completa, e agora que a igreja pode se reunir manhã e noite nesse novo local, nós retomaremos as exposições de Gênesis, Romanos e Mateus. Hebreus já foi finalizada pela graça do Senhor. Por isso, irmãos, abramos a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 17. Nós exporemos durante todo esse dia do Senhor, capítulo 17, a primeira parte agora pela manhã e a segunda parte à noite. Gênesis 17. Assim diz a palavra do Senhor, irmãos. Quando atingiu a Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso de suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Darás à luz Sara com os seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, levantando-se. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um. Naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara, tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio.
Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Amém. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez pedindo a bênção do nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, é diante de Ti, Senhor, que nós nos colocamos agora para ouvirmos a Tua palavra pregada, Senhor. Nós necessitamos de Ti, necessitamos da Tua instrução, necessitamos do Teu alimento que vem pela Tua palavra, Pai. Fortalece-nos a fé, faz-nos aprender mais de Ti, amarmos mais a Ti, contemplarmos a glória do Teu Filho nas letras da antiga aliança e vivermos, Senhor, de modo agradável ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, em razão do tempo em que nós paramos a última exposição, eu quero rapidamente, bem rapidamente mesmo, fazer uma pequena lembrança, uma pequena digressão do que nós vimos até aqui no livro de Gênesis, um livro que nós falamos no início da exposição, um livro que é corretamente comparado à raiz da Escritura Sagrada. Se nós pudéssemos fazer um paralelo entre a Escritura Sagrada e o livro de Gênesis, ou melhor, a Escritura Sagrada e uma árvore, o livro de Gênesis seria como uma raiz. O Antigo Testamento e o Pentateuco, o tronco dessa árvore, e o Novo Testamento, os frutos, a copa da árvore com todos os seus frutos. Então, muito do que é visto, irmãos, em toda a Escritura Sagrada, foi lançado o fundamento lá em Gênesis, e depois é desdobrado no restante do Pentateuco, escrito pelo mesmo autor, Moisés. Então, é fundamental, irmãos, nós termos uma visão correta, uma interpretação correta das passagens de Gênesis, para que nós entendamos todas as demais doutrinas da Escritura Sagrada. É por isso que a exposição de Gênesis foi colocada no início do meu ministério com os irmãos aqui. E nós vimos, irmãos, em Gênesis capítulo 1 a 11, que Deus revela a Moisés o início e o desdobrar da história da humanidade, da história geral da humanidade, até um ponto dessa história. Então nos é narrado em Gênesis 1 e 2, por exemplo, a criação, Gênesis 3, a queda, Gênesis 4, 5, 6, até o final do 8, início do 9, a primeira humanidade, que é assim chamada, antes do dilúvio, que se rebelou contra o Senhor e mostrou a perversidade do seu coração, e Deus mandou um dilúvio como uma amostra do juízo final, lembrando aos homens que o pecado, ele não passa impune, eu punirei a humanidade. É tanto que o nosso Senhor Jesus Cristo, ensinando sobre o juízo final, ele mostra que o dilúvio foi posto exatamente como isso. Nos últimos dias que antecederão a vinda do Filho do Homem, os homens será como nos dias de Noé, que antecederam o dilúvio. Os homens davam-se em casamento e casavam-se, trabalhavam, construíam todas as suas coisas, até que de repente veio o dilúvio, e assim será a volta do Filho do Homem. Ainda, irmãos, nós vimos após o dilúvio, ainda até o capítulo 11, Deus estabelecendo, restituindo a humanidade, repovoando a humanidade a partir da família de Noé, a partir dos seus 3 filhos, e especificamente nós vimos então a rebelião de Babel. E nós também vimos, irmãos, que a rebelião de Babel é novamente Deus mostrando a nós o que é o coração do homem quando ele não demonstra a sua graça. Os homens se rebelaram contra o Senhor, dizendo: nós não queremos obedecer ao Senhor, queremos fazer o nosso próprio reino, queremos construir o nosso próprio império, independente do Senhor, queremos ser novamente como Deus. E então Deus vai derramar novamente juízo sobre os homens e os espalha por toda a humanidade. Em toda essa história, irmãos, em toda essa história, desde Gênesis capítulo 3, quando o homem se rebelou contra Deus, Deus estabeleceu um princípio que perpassa toda a Escritura Sagrada e perpassa todo o livro de Gênesis. É uma das coisas fundamentais para nós entendermos Gênesis, é isso. Quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor, e Deus graciosamente foi até eles, mostrando que eles não seriam entregues ao seu estado de pecado e miséria, Deus promete que traria um descendente, e por meio desse descendente ele redimiria Adão e Eva e toda a humanidade. Aquele descendente que pisaria a cabeça da serpente, e nesse processo de pisar a cabeça da serpente, ele seria ferido em seu calcanhar. É o descendente prometido. Ele é repetido novamente a Abraão. E toda a semente que vem de Adão, Abel é morto por Caim, Deus levanta Sete, e aí de Sete vem Enoque, e de Enoque vem os filhos de Hebreu, de Eber, e aí a descendência vai caminhando até chegar em um homem
que ela é idólatra, mas que pertencia à descendência da mulher, enquanto toda a humanidade pertence à descendência da serpente. Deus chama esse homem Abraão, ou à época Abrão. E então, irmãos, do Gênesis 12 até o final do livro de Gênesis, Deus agora sai da história da humanidade, no sentido que ele não está mais preocupado em mostrar os detalhes da história da humanidade geral, mas agora ele dá o zoom apenas na família da descendência prometida, a família com quem ele estabelece um pacto, da qual virá a igreja, ou pela qual a igreja continuará e virá Cristo, Abraão e a sua descendência. Nós vimos então, irmãos, que a partir de Gênesis capítulo 2, capítulo 12, uma verdade nos é ensinada, que Deus chama do meio do mundo uma igreja para si. Deus, o Senhor de toda a terra, por sua graça, escolheu um pequeno e fraco ramo da humanidade para ser o canal de bênção e de salvação de todas as nações da terra. Ele preservou um pequeno ramo da humanidade, e nessa família, e que depois vem se tornar clãs, e depois toda uma nação, ele conduz até o ápice da história para trazer o Redentor e o Salvador do mundo. É isso que nós temos visto, irmãos, desde Gênesis capítulo 12. E aqui, irmãos, no capítulo 17, nos é mostrado um outro aspecto do pacto que Deus estabeleceu com Adão. Lembremos, irmãos, que nós temos 3 grandes momentos da história de Abrão, e agora em Gênesis 17 ele passa a se chamar de Abraão, que a Escritura nos marca, nos mostra. Gênesis capítulo 12, Deus chama Abrão para si, tira ele da idolatria, tira ele da sua parentela, e ele passa a peregrinar como um crente no Senhor. Só que em Gênesis capítulo 15, 13 e 15, Deus ele firma um pacto com Abraão. E Gênesis 15, especialmente, a toda a cerimônia do pacto que é firmado, Deus está em pacto com Abraão. Em cada etapa dessa narrativa, irmãos, que envolve Abraão, Deus está fazendo o seguinte: Deus está paulatinamente revelando aspectos desse pacto, aspectos dessa promessa para Abraão. Aqui em Gênesis 17, irmãos, Deus mostra a Abraão uma coisa que ele não havia falado até então. Todo pacto necessita de um selo. Todo pacto necessita de selos e símbolos que aponte para a realidade daquele pacto, que mostre àqueles que estão em pacto que eles estão em pacto. Como, por exemplo, no pacto da nova aliança, nós temos o selo e o símbolo do batismo e da ceia do Senhor. No casamento, que não é um sacramento, mas é um tipo de aliança, de pacto, nós temos o memorial que nos lembra disso, que é a aliança. Selos e símbolos apontando para a realidade do pacto. Até agora, Deus não havia dado isso a Abraão. Ele vai até Abraão, o Abraão que já vacilou na fé, o Abraão que tentou por suas próprias forças trazer o descendente prometido, o Abraão que duvidou de Deus, que mentiu, que fez tantas outras coisas. Deus continua graciosamente indo a esse Abraão e diz: agora tem mais uma coisa que você precisa aprender do meu relacionamento pactual com você. Eu estou lhe entregando um selo. E, irmãos, esse selo é tão ligado ao pacto que ele diz, versículo 10 do capítulo 17, esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Aqui, irmãos, ele entrega a circuncisão como selo do pacto que ele fez com Abraão. E é tão íntimo uma coisa com a outra, irmãos, que ele fala assim: esta é minha aliança, a circuncisão. Sendo que a circuncisão é um selo da aliança, mas uma coisa não pode ser separada da outra. Por isso, irmãos, esse texto ele está dividido da seguinte forma, formando uma estrutura muito interessante na narrativa, né? Primeiro, do versículo 1 ao 8, Deus ele relembra a Abraão promessas do pacto que já foi firmado e muda o nome de Abraão. Aí no versículo 9 a 14, nós temos a instituição do selo da circuncisão. Deus fala que a circuncisão ela deve ser praticada. E aí, versículo 15 a 22, há como que uma repetição do que foi falado no versículo 1 a 8, só que com enfoque em Sara, ou em Sarai, né, que passou a ser chamado de Sara. Ele novamente relembra o pacto, as promessas, e muda o nome de Sarai para Sara. Mudança de Abraão, mudança de Sarai. E agora, e na última parte, versículo 23 a 27, temos a ministração da circuncisão, do selo. Então, uma repetição do versículo 9 a 14, em que Deus institui a circuncisão. Agora, no versículo 23 a 27, Abraão executa a circuncisão.
Então o texto, irmãos, está dividido dessa forma, que nós poderíamos colocar em termos de letras, só para os irmãos entenderem aqui mais ou menos a dinâmica da narrativa. Situação A, situação B. Situação A é repetida com pequenas nuances, situação B é repetida com pequenas nuances. Então, toda a narrativa está dessa forma. De forma, queridos, que no primeiro momento, nós vamos ver o primeiro e o terceiro momento da narrativa, agora pela manhã, e à noite nós vamos ver o segundo e o quarto momento da narrativa, quando nós focaremos mais propriamente dito no selo da circuncisão e a implicação disso para nós hoje na Nova Aliança, que é o batismo dos filhos da aliança. O batismo do filho da aliança. O grande ponto aqui, então, irmãos, que os irmãos precisam entender nessa narrativa, é que Deus está em aliança com Abraão e estabelece a circuncisão como um selo desse pacto. Aqueles que estão em pacto com o Senhor estão selados com o selo do pacto. Vejamos então, irmãos, primeiramente, o versículo 1 a 8. Nós vamos ler apenas o versículo inicial e nós seguimos. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Queridos, o Senhor vai até Abrão, novamente afirmando e confirmando o pacto que já foi firmado. E aqui, irmãos, não é uma simples repetição, há uma introdução, relembrando o que já foi feito a Abraão. A cada nova etapa, irmãos, a cada nova manifestação de Deus para com Abraão, Deus traz uma nova verdade acerca desse pacto. Mas para além de Abraão, irmãos, o que nós sabemos é, quando Deus ele vem paulatinamente na Escritura Sagrada, se revelando à sua igreja, se revelando aos homens, ele está paulatinamente revelando aspectos do Evangelho, da sua obra salvadora. Deus não revelou o Evangelho de uma só vez para Adão. Lá para Adão, ele revelou um aspecto, talvez o mais importante. Vai vir um homem de uma mulher que acabará com tudo isso que foi feito. Toda a revelação, então, irmãos, é isso. É Deus paulatinamente revelando aos homens o Evangelho. E aqui, irmãos, é fundamental entendermos isso, porque se nós não entendemos isso, nós nos aproximamos da Escritura Sagrada de uma forma indevida. Muitos pensam que o Antigo Testamento é o livro do povo de Israel e o Novo Testamento é o livro da igreja. Não, irmãos. O Antigo e o Novo Testamento é Deus falando aos homens uma única história, uma única mensagem. Cristo é o Salvador dos pecadores. E aqueles que confiam em Cristo serão salvos. O que Deus está fazendo com Abraão, irmãos, é usando-o como meio dessa revelação. Quando Deus firma um pacto com Abraão e se relaciona com Abraão, a história de Abraão não é para que nós olhássemos para ele e falássemos assim: olhe como Abraão é um cabra crente. Ou olhe como Abraão é um cabra vacilão. Não, é nós olharmos para ele e ver que por meio dessa narrativa, Deus está revelando a glória do seu evangelho. E especificamente, a glória do seu pacto. A glória do seu pacto com os eleitos. Deus, irmãos, estabelecera um pacto com Abraão como mais uma forma, então, de revelar o pacto da graça. Veja, irmãos, só houve um momento da humanidade em que os homens poderiam ser salvos pela sua obediência, que foi o pacto de obras que Deus fez com Adão. Deus falou: Adão, obedeça e você viverá. Se você desobedecer, você morrerá. E nós sabemos qual foi o resultado. Desde a quebra do pacto das obras, irmãos, toda a humanidade nasce no pacto quebrado. Toda a humanidade nasce recebendo o juízo desse pacto. Está debaixo da ira e da maldição de Deus. Então Deus firmou um novo pacto, o pacto da graça. Cada pacto, irmãos, que foi revelado paulatinamente na Escritura Sagrada, era uma expressão desse grande pacto que Deus fez com Cristo e em Cristo. O pacto que Deus firma com Adão depois da saída, depois da queda. O pacto que Deus firma com Noé. O pacto que Deus firma com Abraão. Depois o pacto que é firmado com a nação de Israel por meio de Moisés. O pacto que é firmado com Davi. Cada pacto desse são pequenas informações a mais colocadas para revelar o grande pacto da graça. Então, esse momento antes da revelação de Cristo, depois da queda e antes da revelação de Cristo, é chamada de antiga aliança do pacto da graça. E após a manifestação de Cristo, o cumprimento da sua obra, é chamada de nova aliança do pacto da graça. O que Deus está fazendo aqui, irmãos, é revelando-nos princípios fundamentais daqueles que estão em pacto com Ele, como eles devem viver,
como eles devem ver o pacto e se relacionar com ele. Por isso, irmãos, nós aprendemos algumas coisas aqui nesses primeiros momentos ou nessa primeira parte da exposição. Primeiro, novamente, aquilo que é expresso em toda a narrativa de Gênesis, irmãos, é expresso aqui. Veja o versículo 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe. Isso aqui, irmãos, foi repetido, essa estrutura foi repetida em todo o livro de Gênesis até aqui e continuará sendo repetida, irmãos. O que é que o livro de Gênesis nos ensina nesse ponto, irmãos? Que quando Deus quer mostrar a sua graça salvadora e pactual a alguém, é Ele que toma a iniciativa. É Ele que vai até a pessoa. Moisés, irmãos, nos apresenta, desde o princípio, o Senhor tomando a iniciativa para chamar Abrão da terra onde ele estava. E agora ele vai até Abrão, novamente, esclarecer mais ainda o pacto. Quando Abrão tinha tal idade, o Senhor apareceu. O Senhor foi até ele e se manifestou a ele. Irmãos, desde o início do livro de Gênesis, o tempo todo é Deus quem inicia o relacionamento com o homem. O tempo todo, irmãos, é Deus quem vai até o homem. Nunca, irmãos, é o homem indo até Deus. Muito pelo contrário. Você olha Gênesis capítulo 3, Adão pecou. Adão poderia ter ido aos pés de Deus e falar assim: Senhor, me perdoe, eu quebrei o teu pacto. Mas o que é que Adão faz? O pecado é tão vil que ele desfigura todo o homem. E quando ele peca e ouve a presença do Senhor, Adão corre e se esconde. Quem é que vai até Adão? Adão, onde estás? Deus vai até Adão. Novamente, quando toda a humanidade caminhava morte, em morte, em morte, quem é que é tomado por Deus? Deus toma para si Enoque, Noé, Abrão. Deus vai até estes homens e chama-os e manifesta a tua graça. Desde o princípio, irmãos, é assim. Percebem, queridos? Sempre Deus é quem vai até o homem. Abrão, um pagão idólatra, Deus vai até ele e faz uma promessa e faz uma aliança. Isso, irmãos, essa iniciativa de Deus até o homem, essa é a marca da verdadeira religião. Qualquer religião que coloca o homem em seus esforços vis e fracos de tentar alcançar até Deus, pode ter certeza, aí está a marca da falsa religião, porque a verdadeira religião revelada na Escritura Sagrada é Deus indo até o homem graciosamente e falando: você não consegue fazer isso por si mesmo, você precisa de mim. Você precisa de mim. O evangelho, então, irmãos, é Deus vindo até o homem. O falso evangelho é o homem indo até Deus com suas obras e suas decisões. A verdadeira religião é Deus em Cristo amando e buscando o perdido. A falsa religião é o homem buscando a Deus por seus próprios métodos e esforços. Deus vai até Abrão, nos lembrando, irmãos, nesse relacionamento pactual. Nessa situação em que vocês estão, pecadores, vocês jamais viriam até mim. Vocês são meus inimigos sem Cristo. Mas graciosamente eu vou até vocês. E então nós temos um relacionamento. Nós temos um pacto. Segundo, irmãos, mesmo não sendo uma simples repetição, irmãos, como nós vimos aqui no versículo 1 ao versículo 8, Deus fala a Abrão uma série de coisas que já foi falada no capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 15. São coisas que já foram faladas, é tanto que nós não vamos focar tanto esses pontos que já foram colocados aqui em todos os outros capítulos. Mas mesmo não sendo, irmãos, mesmo trazendo algumas repetições, o que ocorre aqui, irmãos, não é simplesmente uma repetição. E ainda quando o Senhor repete, queridos, o Senhor nos ensina uma coisa muito importante. Para o Senhor, não é custoso repetir suas promessas para fortalecer o seu povo. Não é custoso, irmãos, para o Senhor repetir as suas promessas para fortalecer o seu povo. As suas promessas, irmãos, são a base da ordenança. Ele relembra a Abrão do pacto, relembra a Abrão das promessas que ele fez no Evangelho. E ele então fala: Abrão, porque agora você tem essas promessas, vai e me obedeça. As promessas são a base para a obediência. A graça pactual do Senhor é a base para a obediência. Ele relembra as promessas para então falar: vai, Abraão, faz o que eu estou falando. E não apenas isso, irmãos,
Deus, como pai, tem um prazer de lembrar ao filho as promessas que ele fez para ele. As promessas que ele fez para ele. Durante 25 anos, depois de Deus ter feito essa promessa, irmãos, a primeira vez em que Deus fez essa promessa para Abrão, Abrão permanecia sem filhos. E em momentos críticos, então, irmãos, Deus vai até Abraão e lembra as suas promessas, a fim de sustentar mais ainda a fé de Abraão. Quando nós estamos desvanecendo, o Senhor nos lembra as suas promessas. Quando nós estamos fraquejando, o Senhor nos lembra do seu evangelho em Cristo Jesus. Aliás, irmãos, não é custoso pensar na tentação de Abrão de se satisfazer com um filho gerado segundo a carne e assim se distanciar da promessa do descendente espiritual que Deus havia feito. Quando Deus repete essa promessa para Abrão, irmãos, ele está dizendo: Abrão, não se engane. O filho que foi gerado segundo a tua carne não é o descendente que eu prometi. Eu não prometi nada para que tu tente fazer do teu jeitinho. Eu estou falando, eu vou dar uma terra e eu vou dar um filho gerado da tua esposa. Sim, Abrão, você com 100 anos e a sua esposa com quase isso, quando o ventre das mulheres já estão fechadas, quando você não tem mais energia para nada, é disso, está quase morte, que eu vou tirar um filho, que eu vou tirar um descendente. Veja, irmãos, na nova aliança Deus continua fazendo a mesma coisa. Abra, por favor, Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3. Versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Como inspirado, irmãos, pelo Senhor, o apóstolo Paulo, as palavras de Paulo aqui não são, sem dúvida alguma, a mesma coisa que o Senhor pode falar para o seu povo. Veja o que ele fala. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Irmãos, Deus fala a mesma coisa para a sua igreja. Ele repete as promessas para Abrão diversas vezes. Nós podemos ouvir do nosso Senhor falando para nós: não me é desgostoso, meus filhos, relembrar vocês das minhas promessas. Não, é segurança. Eu estou preservando vocês mais ainda. Vocês precisam ouvir constantemente, enquanto vocês estiverem nessa peregrinação, as minhas promessas. Veja, irmãos, o quão importante é isso em 2 Pedro. Abra agora 2 Pedro, por favor. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Veja o que Pedro fala. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. O apóstolo Pedro nos diz que, primeiro, em Deus nos é dado tudo o que nós necessitamos para a vida e para a piedade. Tudo. Nós não necessitamos de mais nada fora dele. E ainda, ele dá as suas promessas, para que por meio das suas promessas vocês se tornem parecidos com Deus, coparticipantes da natureza divina, e vocês se protejam da corrupção do mundo. Ora, irmãos, se é tão importante as suas promessas assim, não é à toa que ele não se cansa de repeti-las na Escritura Sagrada, ou como no caso de Abraão, indo até ele várias vezes e relembrando as mesmas promessas. É isso, Abraão, que tem diante de você. Não volte atrás, não vacile, confie, caminhe. E ainda, irmãos, 2 Coríntios, por favor, sobre as promessas de Deus ainda. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus,
tantas tem nele, isto é, em Cristo, o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Todas as vezes, irmãos, que Cristo é exposto a nós na sua palavra ou nos sacramentos, nós temos relembrados que em Cristo nós temos o sim das promessas de Deus. Em Cristo nós temos a certeza de que suas promessas serão dadas, de que suas promessas serão cumpridas. Fora de Cristo, nenhum homem pode ter certeza, e qualquer pretensão de achar que alcançará é engano vil. Mas em Cristo nós temos o sim e o amém. O sim e o amém. Segundo, irmãos, a segunda coisa que nós aprendemos aqui, veja como o Senhor se revela a Abrão, irmãos. Olha, por favor, a maneira como o Senhor se revela a Abrão aqui nessa situação. Disse-lhe, né, o Senhor disse a Abrão, versículo 1, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e é perfeito. Ele se revela assim, irmãos, como o Deus Todo-Poderoso. O Senhor, queridos, ele se faz conhecido por seu nome. O seu nome aponta para o seu ser e a sua obra. É por isso que o Senhor fala com muita clareza para nós, irmãos, no terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque tomar o nome do Senhor teu Deus em vão é blasfemar contra o próprio Senhor, porque Deus se dá a conhecer aos homens pelo seu nome. E aqui, então, irmãos, ele se dá a conhecer a Abraão por um nome que até então ele não havia falado para Abraão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Essa palavra no hebraico vocês conhecem porque ela é comum você encontrar em panificadoras, em determinados grupos, é o Shaddai. O Deus Todo-Poderoso é o Shaddai. Esse nome, irmãos, que aparece aqui, aparece em todo o Pentateuco apenas 6 vezes e no restante da Escritura Sagrada uma única vez. Há outros nomes que estão associados ao Todo-Poderoso Deus, mas esse nome Deus Todo-Poderoso aparece a primeira vez em toda a Escritura Sagrada aqui, em outras 5 vezes no Pentateuco e depois em Ezequiel mais uma. Gênesis 17, irmãos, Gênesis 17 é a primeira vez que aparece e não é à toa que é a primeira vez que aparece. Não é à toa que Deus vai até Abrão depois de fazer 25 anos em que ele fez a primeira promessa e se aproxima de Abrão falando, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele foi assim, irmãos, ele fez assim, se revelou com esse nome Abrão agora, para mostrar a Abraão, quase amortecido pela sua idade, que nada era impossível para Deus, que não seria com a ajudazinha humana que ele teria um descendente, mas que tão somente o poderoso poder do Deus Todo-Poderoso é que traria um descendente de um ventre que não mais poderia gerar um filho. É que traria um descendente de um idoso que não mais poderia gerar um filho. Deus age assim, irmãos, para mostrar a Abrão que ele poderia encontrar total confiança em quem Deus é. Ele prometeu, ele vai cumprir. Por quê? Porque ele disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Veja, irmãos, do versículo 15 a 20, por favor, veja, o versículo 15 a 22 é o segundo momento da conversa, do diálogo entre Deus e Abrão, focado especificamente na situação de Sarai. Mas veja que esse nome é revelado por causa do que acontece aqui no versículo 17. Quando Deus fala que vai gerar um descendente de Sara, e aqui, irmãos, curiosamente, até então Deus não havia dito que o descendente seria de Sara. Estava implícito. Ora, ele tem uma esposa, Sarai, ele vai ter um descendente, tem que ser dela. Mas aqui é a primeira vez que Deus explicitamente fala, é de Sarai. Por que você foi tentar fazer por suas próprias forças na tua serva uma filha? Não é de outra, não, é da tua esposa. E então, Abraão vai e fala, prostrou-se o rosto em terra, versículo 17, e disse consigo mesmo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz a Sara com 90 anos. Mas ele começou no início respondendo essa pergunta. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não foi à toa, irmãos, que isso aconteceu aqui a primeira vez. Abraão, irmãos, ele poderia continuar satisfeito com o filho que ele tinha, com Ismael. Mas Deus claramente diz, você não pode se abraçar e se agarrar àquilo que você gerou por suas próprias forças. A minha promessa não fundamenta-se e não tem nada a ver com o seu poder e a sua força de fazer as coisas.
A graça, ela é independente de você. Não precisa da sua ajudinha. Eu vou gerar um filho e é dele que vai vir a redenção para vocês. Abraão, irmãos, não foi permitido fazer qualquer outra coisa por meio de suas próprias forças e seus recursos para realizar a promessa que Deus apresentava a ele. Não. De fato, ele tentou proceder no princípio, como que a gente chama, com sinergismo, querendo cooperar com Deus, querendo dar uma ajudinha a Deus. Deus fala, não, Abraão, é da sua esposa, de um velho como você, de uma velha como ela, é de vocês que eu vou mostrar o meu poder, e vocês verão que sim, eu sou o Todo-Poderoso. Queridos, esse Deus que se revelou a primeira vez no Pacto da Graça na Antiga Aliança, como Todo-Poderoso, ele continuou revelando-se dessa forma em outros momentos, e na Nova Aliança fica muito mais glorioso. Alguém poderia dizer, é impossível Deus encarnar, nascer de uma virgem, sem ter relacionamentos com um homem santo, sem pecado, é impossível. Abram Lucas capítulo 1, por favor. Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado à parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Perceberam uma coisa parecida aqui? Um descendente, uma promessa em uma mulher que era virgem, impossível de conceber, de gerar por si mesma. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para todo sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relações com homem algum. Como pode isso, Senhor? Eu tenho 100 anos e minha esposa tem 90. Percebe o mesmo paralelo? E então, olha a resposta. Respondeu-lhe o anjo, Deus descerá sobre ti, o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, pela obra do Espírito, é que ele também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo já este o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque, para Deus, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não haverá impossíveis. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Se eu prometi, eu cumpro. Eu prometi a um idoso que eu traria um filho e dele eu traria o descendente que salvaria a humanidade. Eu cumpro. Eu prometi que traria um descendente que eu mesmo encarnaria e que eu seria sem o pecado de Adão. Eu trouxe os meus disso. Eu concebo poderosamente no ventre de uma virgem, sem ter que ser uma relação entre um homem e uma mulher. Esse mesmo poder, irmãos, Paulo fala em Colossenses capítulo 12, é o que trouxe Jesus Cristo entre os mortos. Alguém poderia falar, é impossível alguém voltar dos mortos. Deus traz dos mortos Cristo. Alguém poderia falar, é impossível Deus salvar pecadores, como foi falado. Os discípulos falam para Jesus Cristo, se é dessa forma, Senhor, como é que alguém pode ser salvo? Ele fala, realmente, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Terceira coisa, irmãos, que nós aprendemos, é requerido daqueles com quem o Senhor está em pacto, que vivam como quem está em pacto com o Senhor, a saber, que vivam em santidade. Vejam, por favor, irmão, Gênesis capítulo 17, versículo 1 ainda, ele diz,
O Senhor, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Quando o Senhor, irmãos, vai graciosamente até Abraão e a qualquer um de nós em Cristo e firma um pacto conosco, irmãos, ele tem total autoridade para nos convocar à obediência. A obediência lhe é devida, irmãos, porque ele é o Criador. Todos os homens devem obedecê-lo porque ele é o Criador. Muito mais especialmente ainda, os crentes, aqueles com quem Deus salva graciosamente por meio do pacto com Cristo, anda na minha presença. Ao favorecer Abraão com sua graça, Deus requer que ele ande sinceramente, de uma forma santa, diante dele. E perceba, irmãos, não é a lei pela lei aqui, mas é a lei no contexto do pacto da graça. Porque eu te alcancei, então é assim que você vai viver. Andar na presença de Deus, irmãos, ilustra a ideia de você andar constantemente com a ideia de que Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, está nos observando, está nos supervisionando. Assim, irmãos, como nós sabemos quando tem outros nos observando, então nós agimos de conformidade com a observação dos outros, muito mais ainda, irmãos, se nós andássemos a nossa vida sabendo que Deus nos conhece, sabe cada coisa que é em nosso coração, cada coisa que nós fazemos, isso não é oculto ao Senhor. Esse é o princípio da piedade, irmãos. Aquilo que os reformadores falavam de viver corandeu, que é viver na presença de Deus. Eu tenho um perfeito senso de que, Senhor, Tu me sondas e sabes de mim. Tu conheces o meu pensar e o meu levantar. Sabes quando eu me sento, quando eu me levanto. Tu conheces o meu coração. E conheces, irmãos, melhor do que nós mesmos. Quando muitas vezes nós estamos confusos sobre o que está acontecendo no nosso coração, Deus sabe. É a consciência de que nós andamos na presença de Deus, irmãos, que conduz, que é um fundamento fundamental, é um fundamento importantíssimo para caminharmos em santidade. E é nesse contexto, irmãos, no contexto em que Deus requer e chama Abraão à santidade, andar na sua presença e buscar a perfeição, a santidade, é que Deus entrega o selo. É nesse contexto, irmãos. Agora veja, queridos, abra 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. A mesma coisa, irmãos, é repetido no Pacto da Graça, na nova aliança do Pacto da Graça. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Veja o que o apóstolo Paulo fala, irmãos. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Irmãos, é a mesma coisa que nós acabamos de ver em Gênesis 17. Deus está em pacto com Abraão. Deus deu promessas a Abraão. Por causa disso ele fala, tendo, pois, tais promessas a Abraão, busque a santificação. Busque aperfeiçoar-se no meu temor. No meu temor. Se você está em Cristo, se você chama Deus de Pai, então Deus te chama a andar na sua presença. Deus te chama a viver diante dele. Viver com a consciência de que nós estamos andando na presença dele. Aqui também, irmãos, nós percebemos o quão tolo e vis são os que desprezam a obediência no contexto da nova aliança do Pacto da Graça, irmãos. Após sermos alcançados pela graça, queridos, Deus nos chama sim à obediência. Alguns irmãos têm falado vilmente que nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça, e com base nisso querem tirar toda e qualquer obediência da igreja para com Deus. Com base nisso querem dizer que não há mais lei moral, não há mais 10 mandamentos. Isso é tolice. Abraão estava no pacto da graça. Moisés estava no pacto da graça. Davi estava no pacto da graça. Na sua manifestação em sombras, na sua manifestação rudimentar, mas ali eles estavam. E Deus os chama à obediência. A mesma coisa ele faz conosco, irmãos. Quando nós fomos alcançados pelo Senhor, nós não fomos alcançados pela obediência. A nossa obediência não serve de nada para nos levar a Deus. Mas quando nós somos alcançados por Ele, aí Ele fala, agora vocês são capacitados por mim a fazer o que é do meu agrado. Vão, me obedeçam. Obedeçam a lei. Façam as boas obras. Sirvam-me em temor e tremor. O homem que fala que por causa da graça nós não devemos mais obediência,
ele não entendeu a graça. Isso não é evangelho. Realmente, irmãos, nós não estamos mais debaixo da lei, no sentido de pacto de obras, porque a nossa obediência não redundará em nenhum benefício por causa delas. Mas estando debaixo da graça, a lei agora cumpre o seu papel no devido lugar, que é conduzir o povo de Deus no caminho que agrada ao Senhor. Quarto, irmãos, ainda aprendemos nesse primeiro momento da narrativa, por favor, que aqueles que são lembrados do pacto do Senhor, a cada manifestação, adoram-o como seu Deus. Veja o que acontece aqui, por favor, irmãos, no versículo 3. Deus relembra a Abraão a promessa, veja o versículo 3 do capítulo 17, e diz: prostrou-se Abraão rosto em terra, e Deus lhe falou. Agora veja novamente o versículo 17 do capítulo 17. Então se prostrou Abraão rosto em terra. O que está querendo se referir, irmãos? E aqui vem um ponto, irmãos. Esse ato de se prostrar é uma movimentação externa de adoração, de reverência, de temor, devida somente a Deus. Abraão, ele se prostra em adoração a Deus. Ele adora ao Senhor, porque ele foi lembrado do pacto que Deus fez com ele. A cada manifestação, irmãos, pode observar na história de Abraão, todas as vezes que Deus se manifestou a Abraão, ele lembrou do pacto, ele manifestou uma verdade nova sobre o evangelho. Abraão adora a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles que estão em pacto com Deus, todos aqueles que estão em pacto com Deus, quando são relembrados do pacto que ele firmou conosco, não há outra coisa, irmãos, senão adoração como resposta. Alguns falam assim, alguns pensam assim, mas eu estou tão sem motivação para adorar a Deus hoje. Como você pode falar que está sem motivação para adorar a Deus? Olhe para Cristo. Olhe para o pacto que você foi colocado quando você não merecia estar nesse pacto. E você vai encontrar motivos sem fim para se prostrar quantas vezes for necessária em adoração a esse Deus. Porque essa é a resposta que é esperada, irmãos. Aqueles que não o adoram, não o contemplaram, nem se maravilharam com a sua graça. Quanto mais nós conhecemos a Deus, irmãos, pelo Evangelho, mais o queremos adorar, privada e publicamente. Jacó, irmãos, quando ele viu Rebeca e ele quis se casar com ela, ele falou, eu trabalho, Labão, para você por 7 anos. E aí o texto fala, e aqueles 7 anos foram como nada para Jacó. Não foram fardo para ele, porque ele amava Rebeca. Ele amava Raquel. Foi suave. A mesma coisa, irmãos, aqueles que conheceram a Deus, viram a Deus pelo Evangelho e amam a esse Deus, a adoração pública e privada jamais é um fardo, mas é suave, porque ele ama esse Deus. A mesma coisa, irmãos, nos é requerida no Pacto da Graça. Veja, por favor, Hebreus capítulo 12, no Pacto da Graça Nova Aliança. Hebreus capítulo 12. Versículo 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. A palavra que para servir é adoremos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Porque vocês receberam um reino inabalável, o que é esperar de vocês? Que vocês retenham a graça para adorar Ele de forma agradável a Ele. Romanos capítulo 12, um texto conhecidíssimo no meio da igreja brasileira, da igreja cristã como um todo. O apóstolo Paulo fala, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, ou seja, portanto, por causa das misericórdias de Deus que eu acabei de apresentar a vocês desde o capítulo 1 de Romanos, que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. Quando nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, irmãos, o que se espera ver nesses que estão em pacto com Deus é que o adorem, pública com a igreja e privadamente com suas famílias e individualmente. E quinto, irmãos, quinta coisa que nós aprendemos:
Aqueles que estão em pacto com o Senhor têm o seu nome mudado. É interessante isso, irmãos, porque até então Deus chamava Abrão pelo seu nome. Abrão, Abrão, Abrão. E agora ele vai até Abrão e fala, o seu nome não será mais Abrão, mas será Abraão. E aí ele fala o significado de Abraão, porque você é pai de muitas nações. Né? A palavra Abraão tem por raiz pai. E agora ele fala, você é pai de muitas nações. E ele faz a mesma coisa com Sara, versículo 15. Disse também Abraão, a Sarai, sua mulher, ela não será mais chamada Sarai, mas Sara. Sarai é minha princesa. Sara é a princesa de uma nação. Ela vai ser mãe de muitos, de uma nação grandiosa. O significado disso, irmãos, é que o nome de uma pessoa, como nós já vimos com relação a Deus, está intimamente ligado ao que ela é, como ela é conhecida, como ela se manifesta no mundo. Então, o nome está ligado ao que a pessoa é. Em todas as situações, irmãos, em que Deus mudou o nome de alguém, essa mudança estava ligada ao propósito daquela pessoa, ou que aquela pessoa agora passava a ser. Na Nova Aliança, irmãos, aconteceu a mesma coisa. Pedro era chamado só de Simão, agora é chamado de Simão Pedro, que significa pedra. Saulo passa a se chamar de Paulo. Apocalipse capítulo 2, versículo 17, nos é dito que uma das promessas que aqueles que perseveram receberão é ter uma pedra com um novo nome, que só quem a conhece é aquele que a recebe. Novo nome é dado. E, antes de tudo, irmãos, em tudo isso, tem um grande ponto fundamental na mudança de nome. Quando nós nascemos em Adão, nós nascemos numa família. A família do mundo, a família da carne, a família de Satanás. E então aqueles que estão em Cristo são chamados para a nova família, o apóstolo Paulo fala. São incluídos, nós somos adotados em Cristo. E aquele que é adotado não continua com o nome da família anterior. Ele recebe um novo nome. O nome da família. Deus muda o nome desses homens, irmãos, para mostrar para eles o seguinte: vocês não são mais o que vocês eram, vocês são agora o que eu digo que vocês são. Agora vocês têm tais propósitos na sua existência. Vocês fazem parte da bênção da família de Deus. Sexto, irmãos, as bênçãos que Deus traz sobre Ismael mostram qual é a verdadeira bênção que nós devemos nos preocupar. Aqui, irmãos, aqui nós não vamos querer entrar em alguns detalhes. Alguns sugerem que quando Abraão responde para Deus assim, quisera o Senhor que... veja, por favor, o versículo 18 do capítulo 17. Quando diz assim, disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Alguns sugerem que Abraão, na verdade, queria que Ismael fosse colocado como descendente prometido, né? Outros que não, simplesmente ele estava preocupado com o que aconteceria com Ismael após esse descendente prometido vier. Né? O ponto aqui, irmão, não é a grande questão. A questão é que Deus deixou claro que Ismael não seria o descendente prometido. Deus deixou claro que o pacto que ele firmou não era com Ismael, era com Isaque. Mas veja, Deus vai e abençoa a Ismael. Veja o que aconteceu, versículo 20. Quanto a Ismael, Deus falando, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, eu estabeleci com Isaque. Deus fala, ok, Abraão, eu vou ouvir a tua preocupação de pai e vou abençoar. Mas vocês percebem as bênçãos que Deus dá para Ismael? Prosperidade. E fantástico, irmãos. Deus abençoou Ismael, um filho de Abraão, que não era da promessa, mas era um filho com prosperidade. Mas isso aqui, irmãos, nos ensina qual é a verdadeira bênção que Deus reserva para o seu povo. Ele abençoa para um que não faz parte do seu pacto, com bênçãos, com prosperidade dessa terra. Mas somente a sua igreja, mas somente os seus filhos, é que ele diz, é com eles que está o meu pacto. É com ele que eu firmei a minha aliança. Nós podemos, irmãos, ter tudo do melhor que essa terra pode nos dar. Nós podemos ter nada do melhor que essa terra pode nos dar. Mas se nós temos no tudo ou no nada, estamos em pacto com Deus, nós temos a verdadeira bênção. Quando esse mundo, irmãos, se for e desvanecer pelo juízo, qualquer coisa que tenha sido construída de gozo, de maravilhamento nessa terra, não valerá de nada. Deus abençoou, no sentido de deu aos homens ímpios tantas bênçãos que nem seus filhos muitas vezes não têm. Mas no último dia, não é isso que vai importar.
vai ser esse: eu estou com aliança, eu estou em aliança com você. E não, eu te dei muitos imóveis, eu te dei um salário altíssimo, eu te dei saúde o tempo todo. Não vai ser essas coisas. Vai ser: eu estou em aliança com você. É isso que nós gostaríamos de ouvir. Mas aprendemos também, irmãos, a despeito dessa situação toda, há uma outra questão. Quando Abraão ele intercede em favor de Ismael, nós somos ensinados, queridos, por um piedoso, pela ação de um piedoso, que nós devemos orar pelos nossos filhos e desejar isso, que Ismael ele falou: viva diante de ti. E esse tem que ser o nosso esforço e oração, irmãos, que os nossos filhos vivam diante do Senhor. Ainda nesse contexto da bênção, queridos, veja, nós devemos, faz parte da promessa pactual que nós fizemos, irmãos, quando nós batizamos os nossos filhos, faz parte disso tudo, ensiná-los a viver nesse mundo, a terem uma caminhada tranquila nesse mundo. E nós nos esforçamos para isso, damos do bom e do melhor da educação. Mas quão curioso, irmãos, é o fato de alguns pais que se preocupam muito com a educação, se preocupam muito com os bens materiais dos filhos, dar o melhor da roupa, o melhor brinquedo, o melhor isso, o melhor aquilo, mas não se preocupa nada em cuidar do coração dos filhos, em pastorear os filhos. Ele está mostrando para os filhos que a bênção que realmente importa não é ouvir: a minha aliança está contigo. A bênção que realmente importa é ter tudo do bom e do melhor ao redor de si. Queridos, nos esforcemos para dar o melhor para os nossos filhos nesse mundo, sim. Faz parte do nosso papel como pais diante do Senhor. Mas tem uma coisa que vem antes e é muito mais importante. Você pode não conseguir dar o melhor para o seu filho, para esse mundo, mas se você conduz o seu filho até Cristo, e ele é achado em Cristo, se você ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, e no final, você ouve Deus falando do seu filho: a minha aliança é com ele, você fez o melhor. Você foi o melhor pai. Sétimo, as promessas, irmãos, que são repetidas aqui, como eu falei, eu não vou me ater a essas promessas, mas nós devemos nos lembrar, irmãos, que a promessa de terra, a promessa de um descendente, tudo isso, irmãos, não era um cumprimento esperado para a antiga aliança, no sentido de ser algo físico. E muitos se perdem nisso aqui, irmãos, os chamados de dispensacionalistas. Eles vão querer dizer que não, na verdade, Israel e a igreja são duas coisas separadas, são duas coisas diferentes. Deus prometeu um povo, uma herança, uma terra, uma propriedade particular e um descendente. E Deus cumpriu tudo isso na antiga aliança, para Israel. Agora, para a igreja é outra coisa. Não, irmãos. Paulo cita Abraão, mostrando exatamente que Abraão foi o maior exemplo no início da história do evangelho que o alcançou, para que todos aqueles que são justificados por meio da fé possam olhar para Abraão e saber: Abraão foi justificado pela fé, por meio da fé, nós também somos justificados. O ponto aqui, irmãos, é que a promessa de um povo não se cumpriu simplesmente com a nação judaica sendo formada. A promessa de uma terra, de uma herança, não se cumpriu quando Israel teve o Estado reconhecido e um território muito bem delimitado. Não, irmãos. A promessa de pertencer particularmente, de serem o povo de Deus, de terem uma descendência prometida, não se cumpriu carnalmente, irmãos. Mas ela se cumpre, sabe onde, irmãos? E em quem? Em Cristo. Veja, por favor, aqui, queridos, o versículo 7 e 8 especialmente, e com isso nós encerramos. Versículo 7 e 8. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das tuas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Final do versículo 8, e serei o seu Deus. Agora vamos comigo, irmão, por favor, para Jeremias capítulo 31. Jeremias 31, versículo 31. Jeremias 31, 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais nos dias em que os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os havia desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel
depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A mesma coisa sendo afirmada aqui, irmãos. Agora vamos para Lucas, por favor. Lucas, capítulo 1, primeiramente. Capítulo 1, versículo 67 a 74. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, o seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se de sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai. Sabe por que Zacarias está cantando, irmãos? Cristo se manifestou, Cristo chegou. Ele canta: Deus cumpriu a promessa e o pacto que ele fez com Abraão, do descendente prometido. Ainda, irmãos, Lucas 22, 20, por favor. Lucas 22, 20. Nós teremos essas palavras repetidas novamente logo mais, irmãos. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Jeremias 31, 31, eu firmarei uma nova aliança e eu serei o seu Deus. Cristo toma o cálice e levanta. Este é o cálice da nova aliança que é firmada agora, que é firmada com o meu sacrifício, com minha obra. O autor dos Hebreus, irmãos, fala a mesma coisa. De ponta a ponta, irmãos, o Novo Testamento nos diz: a promessa feita a Abraão, ela foi cumprida em Cristo. Por isso, crente, se você está em Cristo, as promessas que são feitas a Abraão pertencem a você, porque elas foram feitas a Cristo. Cristo as tomou posse e ela dá ao seu povo uma terra, não nesse mundo, mas os novos céus e a nova terra, todo esse mundo glorificado, um descendente, ele mesmo, uma nação, um povo, a igreja de Cristo. Aqueles que estão em Cristo usufruem dos benefícios do pacto que Deus firmou com Abraão. Oremos, irmãos. Senhor Deus, louvado seja o Senhor pela tua misericórdia e a tua graça, que nos redimiu e nos visitou e cumpriu, Senhor, a tua promessa que fizera a Abraão, o nosso pai na fé, que nos traria um descendente prometido, e tu assim os fizeste. E por meio dele tu abençoaste as nações. E aqui estamos nós, Senhor, homens e mulheres no Brasil, no século 21, servindo a Ti, ao Deus vivo e verdadeiro, por meio da obra de Cristo. Nós Te louvamos por isso, Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.